Aqui, pessoal, ó, estamos de volta, estamos de volta com a nossa Maratona Enem, falando de geografia, falando de atualidades, falando de geopolítica, dando dicas importantes que podem te ajudar no desafio do Enem, ok? Tema de agora, 75 anos da Organização das Nações Unidas. A ONU está fazendo este ano 75 anos. Já chamei a atenção de vocês para esse fato, né? Datas comemorativas, datas importantes da história acabam muitas vezes aparecendo nos nossos vestibulares. Então veja bem, a ONU, né, vocês sabem, ela foi criada exatamente após a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, né, terminou a Segunda Guerra Mundial e a partir daí foi criada a ONU. O que é importante a gente saber sobre esse organismo? Primeiro, de olho na tela. Primeiro, de olho na tela para que você possa ver, né? Para que você possa visualizar o símbolo que nós temos aqui da ONU. E ao lado, vocês estão vendo o ano de 1919 em destaque, a Liga das Nações. Qual a diferença que existe entre esses dois símbolos que vocês estão vendo? Antes da ONU, da maneira como nós conhecemos hoje, fosse criada, existiu a Liga das Nações. Em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, estão ligados? Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, um grupo de aproximadamente 50 países, eles se reuniram e resolveram criar um mecanismo para evitar uma outra guerra. Então, a ideia da chamada Liga das Nações, que é considerada por muitos um embrião da ONU, tá? A ONU ainda não existia. Então, em 1919, esse grupo de países resolve, então, criar uma série de elementos que possa proporcionar paz ao mundo. O objetivo era evitar que o mundo caísse numa nova guerra. Surge, então, a Liga das Nações. Nem todos os países participaram, mas você tinha um conjunto de 50 países que faziam parte desta Liga. O que acontece é que a Liga não funcionou, né? A partir de 1919, após a Primeira Guerra Mundial, o mundo mergulhou numa série de problemas muito complexos, inclusive o surgimento, né, do nazismo, do fascismo, Adolf Hitler, e não teve jeito. 1939, o mundo mergulha de novo numa guerra. Então, pouco antes da guerra acontecer, já tinham desistido da Liga das Nações. Eles perceberam que todo o esforço feito não estava sendo suficiente para evitar que uma nova guerra acontecesse, e ela de fato aconteceu. Então, o tempo de duração, digamos, da Liga das Nações foi muito curto, né? Ela vai iniciar as suas atividades em 1919, tenta implementar uma série de regras para evitar novas guerras, novos conflitos internacionais, não deu certo, e pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial, chegou ao fim. Bem, a Segunda Guerra Mundial, só para lembrar, ela vai de 39 a 45, 1939 até 1945, considerado aí o grande conflito da história da humanidade, né? Fala-se em mais de 50 milhões de pessoas mortas, enfim, uma verdadeira tragédia para a humanidade. Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, vários países, agora um grupo maior de países, resolve formar a Organização das Nações Unidas. Agora, na verdade, tentando corrigir as falhas da Liga das Nações e, logicamente, tentando criar um conjunto de regras, tentando montar uma estrutura que, de fato, pudesse evitar uma terceira guerra mundial e até mesmo outros conflitos. Esse é o objetivo, esse sempre foi o grande objetivo da Organização das Nações Unidas, ok? Chegou até aqui, hoje com muitas críticas, hoje, digamos, com algumas falhas bastante evidentes, mas ainda existe. Hoje, 193 países fazem parte da ONU.
Lembrando que o mundo tem 210 países, ok? Então praticamente todos os países do mundo, pelo menos as grandes nações, fazem parte da Organização das Nações Unidas. Bem, pessoal, como vestibulando, o que você precisa estar ligado? O que é importante você saber quando o assunto é ONU? Primeiro, é importante nós entendermos a forma como a ONU está estruturada. Claro, você não vai precisar decorar todas as siglas que a nossa maratona está te apresentando. Não precisa. O que você precisa entender é o seguinte. A ONU, ela é formada pela chamada Assembleia Geral da ONU, que seria, digamos, a parte da ONU mais importante, né? Onde se definem grandes estratégias em nome da paz. E você tem também o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança, aqui está, ele faz parte da Assembleia Geral da ONU, e esse sim, o Conselho de Segurança, ele tem como objetivo central interferir em conflitos, né? Evitar que os conflitos aconteçam, e caso os conflitos se desenrolem, né, o objetivo do Conselho de Segurança é até mesmo interferir diretamente nesses conflitos, ok? Esse é o Conselho de Segurança, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele. Bem, dentro da ONU, nós vamos encontrar, como vocês podem ver aqui, uma série muito grande de, digamos, conselhos. Conselhos, alto comissariado, são nomes técnicos que eles dão para, digamos, departamentos da ONU. E cada um desses departamentos tem como objetivo estudar problemas específicos do mundo. Então repito, você não vai decorar todo, mas alguns você precisa conhecer. Por exemplo, nós vamos destacar para vocês... deixa eu ver aqui, pelo menos uns 3 ou 4 que você precisa conhecer. Bem, vamos começar falando da FAO. A FAO é o organismo da ONU que estuda a questão da produção de alimentos e a questão da alimentação das pessoas. Então trata-se de um organismo extremamente importante porque toda a questão relacionada à alimentação da população, né? O que a população consome, regiões do mundo onde mais se produzem determinados alimentos, impactos que a produção de alimentos esteja tendo por conta, por exemplo, do aquecimento global, problemas relacionados à fome, regiões do mundo onde o percentual de fome seja muito elevado. Então tudo isso é estudado pela FAO. Ok? É o departamento da ONU relacionado aí à agricultura e também relacionado à alimentação da população. Inclusive doenças também relacionadas ao consumo da população. Nós temos também a OMC. A OMC é a Organização Mundial do Comércio. É outro pedacinho da ONU, tá, pessoal? Faz parte da ONU. Qual é o objetivo da OMC? A OMC tem como objetivo, digamos, criar regras e mecanismos no comércio internacional. Então as relações, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos em relação ao comércio, como, por exemplo, se faz com a exportação de determinados produtos, quais são as regras que devem existir no mundo para se importar, por exemplo, alimentos, para se importar, sei lá, animais, roupas, enfim. Toda a questão que envolve o comércio internacional passa pela OMC. De alguma forma, a OMC ela trabalha no sentido de criar regras, melhorar as condições para que o comércio internacional possa aumentar. Outro importantíssimo, principalmente em tempos de pandemia, a OMS. OMS é a Organização Mundial da Saúde. O objetivo: estudar a questão relacionada a vacinas, medicamentos, formas da população ter acesso mais satisfatório aos serviços ligados à área de saúde. Inclusive, vocês devem estar acompanhando pela mídia, aí o tempo inteiro se fala, né, a respeito da OMS, porque neste momento de pandemia, né, ela tenta articular toda essa questão
por exemplo, das vacinas, como essas vacinas chegarão, por exemplo, nas regiões mais pobres, o que pode ser feito para que mais rapidamente a população do mundo seja imunizada contra o novo coronavírus. Então essa é uma função também da chamada OMS. E chamo a atenção de vocês também para a Acnur. A Acnur, tá aqui, ó, tá em destaque aqui. Acnur significa Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Então, principalmente dos anos 90 para cá, a situação dos refugiados ganhou muita força no mundo. Quem é um refugiado? Refugiado é aquela pessoa que é obrigada a migrar do seu país, porque se ela ficar ali, ela corre risco de morte. Então o refugiado normalmente é aquela pessoa que está fugindo de uma guerra civil, é aquela pessoa que está fugindo de um governo ditatorial, que ameaça prender, que ameaça matar, que ameaça torturar. Então o refugiado não é um imigrante comum, né? O refugiado, ele é um imigrante que tem um status especial e que, tanto é que o refugiado, qualquer país que ele chegue, ele não precisa apresentar passaporte, muito menos visto. Por quê? Porque ele está numa condição que, se ele ficar no seu país de origem, ele corre o risco de morrer. E a Acnur é o órgão da ONU que tenta ajudar esses refugiados. São milhares de refugiados que estão espalhados pelo mundo, fugindo de diversas situações, e normalmente essas pessoas, para fugir do seu país, muitas vezes fazem esse trajeto de forma muito precária. Muitas vezes são pessoas que chegam no país de destino com seríssimos problemas de saúde. Então a Acnur, ela funciona como uma espécie de espaço onde essas pessoas são acolhidas antes de, propriamente dito, serem acolhidas pelo país de destino. É um órgão da ONU que muito tem sido falado nos últimos tempos, justamente por conta do aumento do número de refugiados no mundo. Tá bom? Então, pessoal, é importante entender isso. Tem a Unesco, né? Que a gente sempre vê aí, a Unesco é uma das parceiras aí do projeto Criança Lambança aí da Globo, né? A Unesco, por exemplo, ela está muito ligada nessa questão dos adolescentes, das crianças. Então, são vários departamentos da ONU que têm por objetivo o quê? Trabalhar em questões específicas de problemas, né, que estão espalhados aí pelo mundo. Então você tem departamentos, né, você tem ali especialistas logicamente, que trabalham exclusivamente no estudo desses determinados problemas e, é claro, na busca de solução. Bem, quando a gente fala de ONU, eu disse para vocês, hoje a ONU ela é muito questionável em vários aspectos, né? Agora, por exemplo, em relação ao problema da pandemia, nós vimos aí o presidente Donald Trump questionando a OMS, dizendo que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que pertence à ONU, né, estaria atuando para defender a China, né? Donald Trump chegou a dizer que a OMS, na verdade, estava mais interessada em atender interesses da China e se recusou, né? A OMS se recusou a dizer que a China era responsável pelo vírus. O vírus teria surgido, sim, no território chinês, mas a China não fez o vírus. Ela não criou o vírus em laboratório. E era o que o Donald Trump queria, né, que a OMS afirmasse. Eles não afirmaram. Mas é aquilo. A ONU engloba 193 países, com interesses diversos. E muitas vezes governos mais poderosos tentam de alguma forma intervir para que a ONU caminhe de acordo com os seus interesses. Isso é complicado. De qualquer forma, o elemento mais questionado hoje na ONU é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, ele é um órgão extremamente importante porque é o principal órgão da ONU para manter a paz no mundo. Então veja bem, se está acontecendo uma guerra, por exemplo, dentro da Síria, está acontecendo uma guerra na Síria, a ONU se reúne, o Conselho de Segurança se reúne para fazer uma análise sobre aquele conflito. E se os países que fazem parte do Conselho de Segurança chegarem à conclusão que a ONU deve mandar tropas para dentro daquele país para tentar apaziguar o problema e resolver a guerra, a ONU vai. Então o Conselho de Segurança ele tem esse poder de interferir em guerras. Ele tem esse poder, né?
Professor, mas a ONU tem exército? Quando o Conselho de Segurança convoca, cada país membro da ONU, claro que não são todos, né, mas alguns países da ONU, mandam soldados para lá. Então, por exemplo, uma missão da ONU para intervir numa guerra. O exército brasileiro é convocado a mandar 500 soldados. O exército da Inglaterra, 2.000 e assim por diante. Então a ONU, ela não tem um exército dela, né? O que ela pode, na verdade, é reunir soldados de vários países e a partir daí, né, criar uma missão para resolver determinado problema, ok? Qual o problema do Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança tem 15 países membros. São 15 países. Desses 15 países, 5 são membros permanentes e 10 são membros rotativos. De 2 em 2 anos vai trocando. Esses 5 aqui que vocês estão vendo em destaque, eles são membros permanentes, eles nunca saem. Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Além de serem membros permanentes, existe uma situação. Esses 5 países têm direito de veto. Ou seja, vamos imaginar uma situação em que 14 países votem a favor de uma situação. E um desses 5 aqui vota contrário. Então aquilo não vai acontecer. Por quê? Porque os 5 têm direito de veto. Para que o Conselho de Segurança tome alguma decisão, é necessário, antes de mais nada, que exista unanimidade entre os 5. Isso é questionável, né? O próprio Brasil, ele se manifesta contra isso. Várias vezes, em vários governos, o Brasil já pediu uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. O que seria essa reforma? Mudar esse painel. Primeiro, por que esses países são membros permanentes? Você que está me ouvindo aí sabe por quê? Esses países são membros permanentes porque foram os vencedores da Segunda Guerra. Então, naquele momento, os vencedores da Segunda Guerra, a ONU estava se constituindo, e eles acharam razoável que os países que venceram a guerra tivessem um poder maior sobre a ONU. Cara, a guerra terminou há 75 anos. O mundo mudou muito de lá para cá. Cadê a Alemanha? Né? A Alemanha está aqui como um membro eventual. Mas a Alemanha, por exemplo, tem um peso fantástico, é o país mais poderoso da Europa. A Alemanha não faz parte desse Conselho de Segurança. Cadê o Japão? O Japão perdeu a segunda Guerra, mas o Japão hoje ele é a terceira potência do mundo, do ponto de vista econômico. Também não está aqui. O próprio Brasil fala, cara, isso aqui tinha que mudar. Porque o próprio Brasil se vê como um país importante na América do Sul. Então a crítica que se faz ao Conselho de Segurança é que isso aqui ficou obsoleto. O mundo fica na mão desses 5 países. Agora, por exemplo, na Guerra da Síria, havia uma proposta do Conselho de Segurança de mandar tropas para a Síria para acabar com aquela guerra que começou em 2011 e não acabou até ontem, né? Desde 2011, um monte de gente morrendo, né? O que aconteceu? Estados Unidos era favorável que a ONU enviasse tropas para aquela guerra, né? Para aquela região da Síria. Porém, a Rússia não, porque a Rússia é aliada do Bashar al-Assad, que é o líder principal da Síria. E ele, de certa forma, está ganhando com essa guerra. Resultado, como a Rússia votou ao contrário, a ONU não fez nada. Então, essa é a crítica que se faz. Só para a gente terminar, tá? Conselho de Segurança da ONU. É considerado o organismo mais importante da ONU. Ok. Por quê? Porque é o principal organismo da ONU para evitar guerras. Ou para interferir em guerras. Crítica que se faz. Os membros permanentes. Né, que não se alterou, continua existindo. Você tem os membros rotativos que mudam a cada 2 anos, mas não tem muito poder. Né? No fundo, né, é necessário que esses 5 aqui concordem ou não com determinadas ações. Por isso, a crítica que se faz em relação à ONU. Ok? Vale a pena ler, vale a pena estudar um pouco sobre a ONU. 75 anos, fazendo esse ano, né? Ela no olho do furacão aí por conta da OMS e a questão que envolve principalmente a pandemia. Temos aí a questão também dos refugiados. O número de refugiados no mundo aumentou demais e aí você tem uma participação da ONU de alguma forma tentando amenizar esse problema. Enfim, leia sobre isso, leia sobre a origem. Isso é um ponto que pode te ajudar nos próximos vestibulares. Ok, pessoal?
A dica tá dada, hein? Mas tem mais coisa por aí. Vai se ligando, porque o projeto da Unifor Maratona Enem não para por aqui. Tem muita coisa boa chegando, porque com certeza nós vamos contribuir, nós vamos ajudá-lo a chegar numa grande universidade através do Enem, ok? Grande abraço, pessoal!